Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. E no devocional diário de hoje, quero conversar com você sobre um texto de Êxodo, capítulo 15, versículo de número 23 ao verso de número 25, que diz: Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Em algumas versões está lenho. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhe deu estatuto e uma ordem, e ali os provou. Hoje eu dei uma pausa na nossa série de devocionais no livro de Juízes para ministrar ao seu coração essa palavra que Deus trouxe a mim. Quando o lenho cai sobre as águas, quando nós estamos em um processo de caminhada e aparentemente parece que encontramos com uma solução e nos deparamos com um período de amargura. O povo de Israel aqui havia acabado de atravessar o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, símbolo da libertação. O Egito, enfim, havia ficado para trás. Mas logo adiante, eles encontram águas, só que águas amargas. Símbolo das realidades humanas que ainda precisam ser tratadas no meu e no seu coração. O Egito havia ficado para trás, mas agora Deus está tratando o Egito que estava dentro deles. Mara é o lugar onde Deus nos ensina que a redenção nos tira do mundo, mas só a santificação tira o mundo de dentro de nós. Há uma frase de Martin Henry que diz que Mara foi o primeiro teste após o cântico. Deus prova aqueles a quem salva para revelar o que ainda precisa ser tratado no seu interior. O lenho ou a madeira que aparece aqui nessa história, tipologicamente ela aponta para a cruz de Cristo, que transforma a amargura da nossa alma em doçura e traz cura onde havia veneno. Eu vou compartilhar com você algumas lições que nós vamos aprender aqui nesse texto. Antes eu convido você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal. As águas amargas representam os povos feridos pelo pecado, pois o texto diz que chegando a Mara, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. E aí eu gostaria que você circulasse a expressão águas de Mara. Por quê, pastor Wagner? Na linguagem profética das Escrituras, águas frequentemente é símbolo de povos, nações e multidões humanas. Apocalipse, capítulo de número 17, versículo de número 15, diz assim: As águas que vistes são povos, multidões, nações e línguas. Essas águas amargas representam a humanidade corrompida pelo pecado. Essas águas amargas representam a humanidade corrompida pelo pecado, amargurada, contaminada e incapaz de se saciar. O povo havia deixado o Egito, um tipo do mundo, mas ainda precisava enfrentar a realidade de um mundo amargo, ferido e corrompido. As águas de Mara, elas falam também das águas interiores da alma humana. Ressentimentos, feridas, traumas, incredulidades. Todo homem tem um Mara dentro de si. Um lugar de amargura que só a cruz, entenda isso, só a cruz pode transformar. John Wesley tem uma frase que diz que a graça de Deus não apenas livra do Egito, mas também adoça as águas do nosso coração. A segunda lição que podemos extrair desse texto é que o lenho ou a madeira que aqui é citada no versículo de número 25, ela aponta para a cruz, o instrumento utilizado para trazer cura divina. Nada naquele lenho tinha poder natural de purificar. O milagre não estava na madeira, mas um significado profético. O lenho é figura da cruz de Cristo, lançada sobre as águas da humanidade, curando e reconciliando
o que estava amargo e dividido. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Aleluia. Anote esse texto. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quando o lenho toca as águas, a amargura se torna doçura. É o poder redentor de Cristo agindo sobre a alma amarga do ser humano, nas emoções, nas relações e também nas nações. Spurgeon dizia que a cruz é o lenho que Deus lança sobre as águas amargas da vida para torná-las doce ao seu povo. As águas continuam amargas enquanto tentamos resolvê-las com murmuração. Mas quando deixamos o lenho cair, isso é, quando aplicamos a cruz sobre a situação, o impossível se transforma. A cura não vem da análise, mas vem de nós nos curvarmos, nos rendermos ao poder de Deus. A terceira lição que nós podemos aprender aqui é que Mara revela que a libertação é seguida por tratamento, pois o texto diz assim: ali o Senhor lhe deu estatutos e o pôs à prova ou os provou. O povo havia visto o mar se abrir, mas ainda não havia aprendido a confiar quando as águas não serviam para beber. Deus os conduz a Mara para revelar o que há no coração daquele povo. A travessia do mar foi um ato de poder, Mara, um ato de purificação. Antes de levá-los à terra prometida, Deus precisava curá-los, sabe do quê? Da murmuração, da ingratidão, da dependência emocional do Egito, porque por qualquer coisa eles estavam dizendo: no Egito havia cebola, no Egito havia pepino. A cruz não é apenas o caminho para a salvação, é o processo contínuo de quebrantamento e transformação. Tanto é que Jesus disse: quer me seguir, quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Depois da libertação, precisamos entender que vem a prova. Deus permite as águas amargas para que seu povo aprenda não fugir, mas a confiar em Cristo. Enquanto fugimos das amarguras da vida, fugimos também das curas que Deus quer produzir em nós. A quarta lição é que o lenho nas águas é um evangelho para todos os povos. Como eu disse, Apocalipse 17, verso 15, diz que as águas que viste são os povos e multidões. O milagre de Mara também é uma profecia. Assim como o lenho adoçou as águas de Israel, a cruz trará cura às nações. O evangelho é o lenho lançado sobre as águas do mundo, transformando culturas, curando povos e reconciliando o que estava dividido. Apocalipse 22, verso 2 diz: as folhas da árvore servem para a cura das nações. A cruz é o centro da história, porque é ali que as águas da humanidade se tornam doces novamente. Quando a igreja lança o lenho da cruz sobre as águas da sociedade, através do amor, da pregação e do perdão, o mundo experimenta transformação. A mesma cruz que cura o indivíduo é a cruz que cura todos os povos. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas e para que eu saiba que você chegou até aqui nesse momento do vídeo. Entenda, escreva comigo aqui: Mara é o lugar onde a libertação encontra a santificação. Fica aqui com o episódio de ontem da série Juízes, o despertar dos improváveis, e voltamos com a série de Juízes no devocional de amanhã. Forte abraço.